Olá, sejam bem-vindos ao nosso momento Estudando a Bíblia. E como é bom ter você aqui mais uma vez, para juntos estudarmos e aprendermos sobre aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a carta de Paulo à igreja da Galácia. Isso, nós vamos aprender sobre a carta de Gálatas. Se nós voltarmos um pouquinho, olharmos lá no livro de Atos, vemos que Paulo, depois da sua conversão, ele saiu fazendo viagens missionárias para, através dessas viagens, plantar igrejas, ensinar as pessoas a respeito do verdadeiro evangelho, pregar sobre a salvação. E Paulo esteve ali nessa região da Galácia, que hoje, nos nossos dias, fica ali na região da Turquia. Depois da viagem de Paulo, nós vemos que o contexto que essa carta foi escrita, vemos que alguns invasores, algumas pessoas acusadoras, falsos mestres, começaram a adentrar naquela igreja, trazendo ensinamentos que contrariavam tudo aquilo que Paulo tinha ensinado àquelas pessoas. Eles começavam a dizer que os gentios são pessoas que não são judeus, que os gentios deveriam ser circuncidados e que a salvação era somente pela lei de Moisés. Para eles, crer em Jesus não era suficiente para ter a salvação. Então eles compreendiam, eles entendiam a lei de uma forma totalmente errada. Então Paulo, sabendo disso, porque mesmo depois de ter plantado essas igrejas, ele continuava cuidando delas através de cartas. Então Paulo, sabendo de toda essa circunstância, de toda essa situação que estava acontecendo ali naquela igreja, ele, cheio de emoção, escreve essa carta, dizendo para que eles entendessem que a salvação vem por meio de Jesus, vem através do sacrifício de Jesus, vem através de crer no Evangelho. E hoje eu quero convidar você para que juntos possamos entender um pouco do conteúdo dessa carta. Nós podemos resumir essa carta em apenas uma frase, e eu quero que você acompanhe comigo. O verdadeiro Evangelho, aqui nós vemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Cria uma família unida, capítulo 3 e 4, que é transformada pela presença do Espírito Santo, capítulos 5 e 6. Então eu quero convidar você agora para a gente estudar um pouquinho sobre essas três partes que tratam a carta de Gálatas. Aqui, na primeira parte da carta, nós vemos sobre o verdadeiro Evangelho, o capítulo 1 e o capítulo 2. De acordo com Paulo, há um só Deus, um Deus que é criador de todas as coisas, e que Jesus é o Messias, ou seja, o Rei, que veio para colocar para baixo todos os outros reinados. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus foi executado pelos romanos, mas Deus o levantou das sepulturas, Deus Pai ressuscitou Jesus para assim dar início às boas novas. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição vem para trazer e para afirmar que a vontade de Deus é firmar uma só família, onde não há separação entre gentios e judeus. Então, a partir disso, aquelas pessoas elas começaram a não compreender, aqueles falsos mestres começaram a entrar em ação, confundindo a cabeça dos cristãos da Galácia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no capítulo 1, no versículo 9. Vamos ver o que Paulo diz a respeito disso. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqueles falsos mestres, aqueles acusadores, eles começaram a colocar em xeque toda a mensagem que Paulo havia pregado para aqueles cristãos. Eles começaram a plantar dúvidas no coração daquelas pessoas a respeito da verdadeira identidade cristã. Então, podemos concluir que a grande questão aqui não é sobre a interpretação da lei ou se você crê ou se você não crê no Evangelho, aquilo que Paulo prega. Não, mas a verdadeira questão aqui é sobre a identidade cristã. Eu quero ir com você lá para o capítulo 2, no versículo 19 e versículo 20. Vamos ler? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A partir do momento em que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, todas as coisas que as pessoas usavam para me definir, todas as identidades, todos os rótulos que as pessoas colocam em nós, seja pela sua conta bancária, seja pela família que você nasceu ou pela vida que você viveu, isso já não importa mais. Porque a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu deposito isso aos pés da cruz, eu crucifico isso com Cristo. Toda essa identidade passada, tudo aquilo que me separa, eu deixo aos pés da cruz. E isso morre. Eu recebo uma nova identidade. Quando eu aceito Jesus, não há mais separação entre gentios e judeus. Mas eu recebo uma nova identidade, onde eu e você passamos a pertencer à família de Cristo, que é o que nos diz a segunda parte desta carta. Aqui na segunda parte nós podemos ver o desejo do coração de Deus em criar uma família unida. A partir do capítulo 3 e o capítulo 4, vemos que Paulo trata sobre a promessa que Deus fez a Abraão, de criar uma única família, de formar uma única família através de uma promessa, onde a sua identidade seria a fé. E eu convido você a irmos lá para o capítulo 3, no versículo 6 ao versículo 9. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui nós vemos que Paulo utiliza de duas passagens chaves da história de Abraão. E é o que nós vamos apontar a partir daqui. Em Gênesis capítulo 15, vemos a descrição da aliança que Deus fez com Abraão, prometendo a ele uma grande família e a terra como sua herança. O ponto decisivo aqui foi que quando Deus fez a primeira promessa, Abraão creu nela. Isso não significa que sua fé tenha conquistado o direito de ser membro da aliança com Deus. A promessa já havia sido feita. A fé era, na verdade, o distintivo que mostrava que agora ele estava em uma permanente aliança com Deus. O capítulo 15 de Gênesis continua com a promessa que sua grande família viveria em uma terra estrangeira por um tempo e depois seria trazida de volta para a herança deles por meio de um grande feito. Em outras palavras, o êxodo já estava em foco. Gênesis capítulo 15 fala da fé como um sinal de pertencimento à aliança, e Gênesis capítulo 12 fala do início da história de Abraão, onde Deus promete abençoar todas as nações por intermédio dele. Juntando os dois capítulos, o que acontece? Resulta em toda a fala de Paulo que quando as pessoas creem no Evangelho de Jesus, se tornam parte da descendência de Abraão de uma só vez. A promessa de Deus a Abraão não era apenas para o povo judeu, mas sim para atingir todas as pessoas, todas as nações. Esse era o plano original de Deus, era a estrada que Deus havia preparado, onde foi feita uma promessa a Abraão e a sua semente. Ou seja, a promessa ela veio antes da lei. E essa promessa para essa única família não era apenas de pessoas de sangue, para as pessoas de sangue. Não, mas eram para pessoas compostas pela identidade da fé. Porém, no meio desse caminho, no meio dessa estrada, o povo judeu resolveu virar o caminhão e bloquear tudo aquilo que Deus havia planejado. A promessa de Deus ainda era válida. Ele ainda pretendia abençoar o mundo através dessa família, mas Israel não apenas falhou, mas estava impedindo seu cumprimento. Neste período, no início, Israel ainda era um povo novo, como uma criança que precisava de atenção especial. Deus deu a lei como um mapa para guiar o povo. A lei continha regras que lembravam que certos tipos de comportamento resultariam em maldição. Mas aqui nesta carta, Paulo reforça que a partir da vinda de Jesus,
Israel atinge um ponto de maturidade, um ponto de responsabilidade. E isso é um sinal de maturidade. Por quê? Não tem como você voltar a ser criança se você já é um adulto. Assim como também não tem como você voltar a ser escravo se você já foi liberto. A partir do momento em que nós cremos no Evangelho, nós recebemos um sinal de maturidade, um sinal de filho de Deus, um símbolo de maturidade. Aqui no capítulo 4, do versículo 21 ao 31, nós vemos um dos episódios menos felizes da história de Abraão. A história do filho da concubina, Agar, e o filho da esposa, Sara. Aqui nós vemos que Deus ele fez a promessa ao filho. E o filho da promessa seria entre Abraão e Sara. Mas só que Abraão e Sara, no meio do seu desespero, eles tentaram um filho na carne. Ou seja, Sara induziu Abraão a ter um filho com a sua concubina. Ismael é um filho da carne. Ele não tem a promessa. Ele não é o filho da promessa. Mas o filho da promessa foi Isaque, onde foi gerado a partir de Abraão e Sara, quem recebeu a promessa. Então, todos aqueles que creem no Evangelho se tornam filhos dessa promessa, filhos de Isaque, passam a pertencer à família da promessa. Chegamos à última parte da carta aos Gálatas. E aqui nós vemos sobre a transformação pelo Espírito Santo, através do capítulo 5 e o capítulo 6. Aqui Paulo inicia essa última parte falando que Jesus é o único caminho que nós temos. É o único modo de chegarmos à eternidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no capítulo 5, versículos 5 e 6. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, eles estavam colocando muito em xeque essa questão das marcas. E aqui nós devemos entender e compreender que essa esperança que nós temos de que Jesus irá voltar para nos levar, para morar com Ele nos céus, é o dia onde Deus vai declarar publicamente que nós somos totalmente dele. E o que vai nos diferenciar das outras pessoas é a marca, é o selo do Espírito Santo. Não são as marcas físicas, não importa se você é circuncidado ou se você é incircunciso. Mas aquilo que vai te marcar, que vai te selar é o Espírito Santo. E como que eu consigo esse selo? É através da fé. E aqui nós vemos que Paulo também, através do amor, porque o amor é aquilo que atua. A fé, ela atua em amor. Nós vemos que Paulo, ele nos traz à memória aquele mandamento principal de amarmos a Deus acima de todas as coisas e de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui nós temos uma grande questão. Como guardarmos esse mandamento a respeito do amor? É nós não sermos guiados pelas vontades da carne. É nós não sermos guiados pelas obras da carne. Há dentro de nós uma briga constante entre o espírito e a carne, para ver quem que vai vencer nas suas vontades, nos seus desejos. E aqui nós vemos uma questão de identidade. Quem você é? O que dirige sua vida? O que tem poder na sua vida? Aquilo que vai direcionar a sua vida, nos seus pensamentos, nas suas ações, é aquilo que você escolhe dar poder. O que você tem escolhido dar poder? Ao espírito ou à carne? Aqui nós vemos que todos nós começamos na carne. Se você olhar aqui no versículo 19 e 21 do capítulo 5, nós vemos as obras da carne. Todos nós nascemos em famílias humanas. Nós nascemos com esse DNA da terra, com esse DNA com a propensão de pecar. Então nós já nascemos com essas ações predestinadas dentro de nós. Mas a partir do momento em que eu creio em Jesus, que eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu costumo dizer que o Espírito Santo ele vem com as suas malinhas para dentro do nosso coração, distribuindo os frutos e os dons. E a partir do momento em que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu me torno como uma árvore frutífera,
uma árvore que dá frutos, e esses frutos se chamam frutos do Espírito. E esses frutos, eles precisam aparecer em nossas ações, em nossas formas de agir, nas nossas formas de falar. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos deixar que o Espírito Santo age em nossa vida. E Paulo termina essa carta dizendo isso. Você que crê no Evangelho precisa ser selado e transformado. Você precisa crer no verdadeiro Evangelho. Você precisa fazer parte, aceitar fazer parte dessa única família feita pela promessa de Deus a Abraão. E você precisa aceitar a ser transformado pelo Espírito Santo, para que a sua vida se torne uma árvore frutífera, uma árvore que produza os frutos do Espírito e que assim atinja a vida das outras pessoas que estão perto de você.